eu encontrei Jesus, eu encontrei amor. Você encontrou o amor de Deus na sua vida? Nessa noite nós vamos estar conversando um pouco sobre eu encontrei o amor. As irmãs que se batizaram ali, elas encontraram um amor aqui na IBB. E muitas pessoas têm encontrado o amor, têm encontrado Jesus, têm encontrado acolhimento. É muito especial ver o que Deus tem feito na nossa igreja, através da nossa igreja. Através do amor de Deus, muitas pessoas têm experimentado uma transformação de vida. E quando nós falamos do amor de Deus, nós estamos falando de algo que não é tão fácil de entender ou ter a dimensão, a compreensão exata. Porque o amor de Deus, ele é imensurável, ele é infinito, ele é eterno. Nós podemos ter uma breve noção, mas nós não conseguiremos, desse lado da vida, entender plenamente a dimensão total do amor de Deus. E nessa noite nós vamos estar investindo num texto, um texto deixado por Jesus, onde ele fala um pouco desse amor. E é um texto muito conhecido que, antes até de projetar, eu creio que a maioria aqui conhece. E acho que é o texto mais conhecido das Escrituras. Então, se eu começar assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Esse foi o primeiro texto que eu decorei logo após a minha conversão. No primeiro discipulado que eu tive com o meu discipulador, ele já me apresentou esse texto, falou, esse texto é a base de tudo. Esse texto, ele resume toda a Bíblia, ele apresenta o caminho para a vida eterna, certo? E num único verso nós conseguimos ter a dimensão do amor de Deus, e ele descreve ali a obra redentora, né? Mas antes de nós estudarmos esse texto, os aspectos desse texto, eu queria contextualizar. Você pode abrir lá a sua Bíblia em João 3? Em João 3, abra sua Bíblia aí, eu queria trazer alguns destaques desse livro, do capítulo 3, até esse versículo, para nós entendermos em que contexto Jesus ele vem e apresenta esse versículo que é tão conhecido, e que resume de uma forma tão extraordinária o projeto de redenção de Deus para as nossas vidas, aonde Ele manda o Seu Filho para nos salvar e para resgatar em nós algo que nós tínhamos perdido. Quando o pecado vem ao mundo, o homem perde a plena comunhão, ele perde a vida eterna, a vida do homem passa a ser limitada, mas com a vinda de Jesus, a morte e a ressurreição, nós reconquistamos esse direito de viver eternamente com Cristo, de viver eternamente com Deus. Então, no capítulo 3, nós vamos ver ali que as Escrituras elas estão relatando uma conversa de Jesus com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, ele era um conhecedor das Escrituras, ele era um mestre da lei. Mas só que, quando nós vamos ali para as Escrituras, Mateus 23, ele vai dizer que os fariseus, os mestres da lei, eles eram hipócritas. Por que eles eram hipócritas? Porque eles conheciam muito da lei, só que eles conheciam e não viviam aquilo. Então, e aqui, quando nós falamos de Nicodemos como um fariseu, ele conhecia muito as Escrituras, mas ele não tinha entendido ainda do amor, ele vivia dentro de uma religiosidade, dentro de um conhecimento formal das Escrituras, da lei, mas ele não vivia aquilo que ele conhecia. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que conhece as Escrituras, mas que no dia a dia não vive aquilo que ele prega, ou aquilo que ele estuda, ou aquilo que ele diz conhecer? Quantas pessoas têm vivido o evangelho de aparência? E muitas vezes é por não entender a dimensão plena do amor de Deus. Nesse ano de 2019, nós estabelecemos planos. Na virada do ano, nós tivemos aí no boletim alvos e planos para 2019. E eu acho que todos esses alvos e planos, eles vão realmente fazer sentido na sua vida, se você entender plenamente o amor, o sacrifício, a dimensão do amor de Deus. Nicodemos, ele, pelo tanto conhecer as Escrituras, ele até acho que achava um pouquinho superior, mas ele não tinha algo que era essencial,
que é o amor. Aqui nós encontramos a base, a justiça de Deus está aqui descrita, o amor de Deus está aqui descrito. Mas quando eu caminho pela vida, eu tenho que andar com essas duas dimensões, do amor e da justiça. Porque Deus é justo, mas é amoroso. Se eu ando só com a justiça sem amor, eu estou tendo uma postura tirana, e às vezes com os meus filhos, eu disciplino somente na justiça e sem amor. E eu estou gerando ali marcas na vida dos meus filhos, porque a justiça sozinha, sem o amor, ele é muito complicado. Mas o amor também sem a justiça, também é incoerente, porque se eu educo meus filhos somente no amor, eu não faço eles ter consequências dos atos, eu não aplico a justiça quando eles erram, eu não deixo eles ter as consequências quando alguma coisa dá errado. Eu estou sendo irresponsável, e aí eu estou gerando adolescentes ou alguém na vida adulta que não tem limites. O amor e a justiça são os dois lados da mesma moeda, e nós precisamos caminhar com essa dimensão, de viver a justiça em amor, e de viver o amor com a justiça. O que Deus espera de nós é que cada dia nós vivamos o que conhecemos e o que ensinamos. Nós devemos conhecer as Escrituras. Nós vemos ali no versículo 10 que Jesus fala que Nicodemos tinha conhecimento, mas só que ele conhecia, mas não entendia. Ele conhecia, mas não vivia. E nesse desenrolar dessa conversa de Nicodemos com Jesus, ele vai perguntar ali o que esse negócio, todos esses milagres que estão acontecendo, essas situações que estão acontecendo, isso não poderia ter acontecido se não viesse da parte de Deus. Me explica o que está acontecendo. E Jesus diz ali no versículo 11, asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não é o que eu faço, é o que nós testemunhamos. Ele e os discípulos estavam caminhando ali e o poder de Deus estava sendo manifestado através dos milagres, através da compaixão. Quando vinha a mulher adúltera para ser apedrejada, o amor de Jesus estava ali. Certo? Quando aquelas pessoas vinham e julgavam, essa daí ela é uma prostituta, e Jesus vinha e acolhia. Mas sabe o que Jesus estava fazendo, o que os discípulos estavam fazendo? Nos dando exemplo. Um exemplo de como nós devemos viver o amor. Será que se lá no teu pequeno grupo chegar alguém, que de repente é alguém que de noite está lá em algumas regiões da cidade, onde tem prostituição. Se ela chegasse no teu pequeno grupo, como é que você receberia? Porque será que você tem testemunhado no seu dia a dia, lá no seu trabalho, quando tem uma situação para você resolver, e você precisa decidir se você vai ser ético ou se você vai ser conveniente? Como é que você age? Por convicção ou por conveniência? Jesus, ele dá o exemplo aqui. Nós falamos do que conhecemos e testemunhamos. O testemunho de Jesus é extraordinário. Dos discípulos é extraordinário. A ponto de Nicodemos falar assim, eu preciso saber o que está acontecendo. Aquela luz estava brilhando. E aquela luz era o amor de Deus brilhando através dos testemunhos. E de repente Nicodemos, eu preciso conhecer o que é isso. Quando você vive o amor de Deus no seu dia a dia, muitas pessoas vão olhar para você e vão identificar que existe algo diferente. Por isso que nós precisamos caminhar pela vida, dando evidência do amor de Deus. Nós precisamos abrir as nossas casas e, de repente, convidar os vizinhos para que eles possam chegar na nossa casa e ver ali a luz de Cristo brilhando, através das evidências do poder de Deus. 2019, o que você vai fazer para atrair pessoas ao Evangelho? Através das evidências do amor de Deus na sua vida, através das evidências do amor de Deus no seu PGM. E esse texto ele vai dando sequência ali, e aí Jesus ele vai trabalhar duas dimensões. Quem nasce na carne, quem nasce fisicamente, que não experimenta o novo nascimento, vai morrer fisicamente, espiritualmente. Mas quem nasce no Espírito, esse novo nascimento vai eliminar da história a morte espiritual, e você vai viver eternamente com Deus. O que aconteceu com o batismo? O batismo é uma ordenança.
E ela simboliza isso. O viver no Espírito não é o simbolismo do batismo, mas é o significado desse simbolismo. Ali, quando as irmãs desceram as águas, elas estão simbolizando a morte de uma vida sem Cristo. Quando elas saem da água, elas estão simbolizando ali, deixando público, tornando público um novo nascimento. Dizendo para a igreja e dizendo para o mundo, eu nasci de novo. E agora, o plano original de Deus retornou. E ele foi restabelecido. Sabe, quando nós vamos aí no capítulo 3, no versículo 14, Jesus ele vai usar a figura da serpente. A serpente no deserto, levantada por Moisés, que está lá no Pentateuco, está no livro de Números. Porque Nicodemos, ele era mestre da lei, ele conhecia a lei. E esse texto fez todo sentido. Porque quando Jesus fala da serpente, aquele povo que pela desobediência estava sendo atacados ali pelas serpentes, e Deus manda Moisés colocar uma serpente no morro, e quando as pessoas eram picadas e olhavam para a serpente, elas eram salvas, elas não morreriam. E ele faz essa comparação com o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, e quando nós olhamos para Cristo, e nós reconhecemos o amor dele, nós temos vida e vida eterna. Então, diante dessa exposição, nós chegamos no texto de João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus apresenta essa novidade, essa descrição do sacrifício de Cristo para Nicodemos. É algo que profético, porque iria acontecer a morte e ressurreição de Cristo. Mas Jesus já tinha sido enviado por Deus, para que todo aquele que nele cresce, não morresse mais, mas tivesse a vida eterna. E eu queria caminhar um pouquinho nesse texto, focar no João 3,16, ele nos traz alguns ensinamentos aqui. E o primeiro destaque que eu quero fazer aqui, é logo no início, eu encontrei o amor de Deus a todas as pessoas do mundo. Porque o versículo começa ali, porque Deus tanto amou o mundo. Tanto amou o mundo. Deus amou todas as pessoas do mundo, inclusive eu e você. Os jovens que estão indo para a Argentina, os irmãos que estão indo para a Amazônia, não importa se é Argentina, tem muita gente que não gosta de argentino, no futebol, a rivalidade. Aqueles irmãos vão ser alcançados pelo amor de Jesus. E eu creio que a nossa juventude vai lá e vai fazer um trabalho de evangelismo tremendo naquela cidade. E eu creio que muitas pessoas vão conhecer e vão nascer de novo através dos jovens da nossa igreja, que estão sendo enviados lá para a Argentina, porque Deus amou todo mundo. E quando você tem essa verdade internalizada, sabe, fica tudo muito mais fácil, porque muitas vezes não é incomum as pessoas achar que não é amada. Puxa, eu já errei tanto na minha vida, que eu acho que eu não sou amado por Deus. E às vezes muitas pessoas pensam que o amor de Deus é seletivo, que o amor de Deus é para aquelas pessoas que de repente elas são certinhas, nunca pecaram, e não tem ninguém que nunca pecou. Pecado faz parte da natureza humana. Nós nascemos com a natureza pecaminosa. Sabe, de repente basta vir uma aprovação, uma dificuldade, que de repente eu começo a questionar, será que Deus me ama mesmo? Puxa, parece que Deus não está falando comigo. Já viu gente falando assim? E quando nós temos a dimensão de que Deus amou todo mundo, Ele não faz acepção de pessoas, o amor é para todo mundo. Mas o que acontece é que, infelizmente, muitas pessoas têm rejeitado esse amor, como consequência do orgulho. Isso aí é como um sinal, de repente você está aqui, você tem a tua televisão na sua casa, você tem um sinal de internet lá, de net, não sei o quê, você não está usando. Mas você está aqui, mas você está pagando para aquele sinal. O preço do amor de Deus já foi pago, e está disponível para todo mundo. Mas o amor está disponível e muitas pessoas falam assim, não, eu acho que não. Eu acho que eu não sou capaz. Sabe, o amor de Deus envolve os bandidos, envolve os homossexuais, envolve os de direita e os de esquerda, todo mundo. E às vezes é difícil entender essa dimensão. Sabe, quando nós entendemos a exata dimensão do amor, fica muito mais fácil nós caminharmos pela vida com um senso de missão.
entendendo que esse amor tem que ser compartilhado. Porque se eu guardo o amor só para mim, esse amor ele acaba sendo abafado. É como se algo fica necrosado. O amor ele tem que entrar e sair. O amor já está em nós com o Espírito Santo, quando nós aceitamos a Jesus. E Deus é amor, é isso que diz lá em 1 João, e nós compartilhamos esse amor. E nós damos evidências desse amor. Não entender a dimensão do amor é limitar a intensidade desse amor. Limitar a nossa própria limitação. Será que é possível amar alguém com a intensidade do amor de Deus? Na língua portuguesa, nós temos o amor, e nós usamos o amor para várias coisas, né? Não sei se você percebeu, eu amo chocolate, né? Eu amo futebol, eu amo meus filhos, eu amo uva passa. Tem muitas palavras que se coloca o amor ali. Quando nós vamos para o grego, ele tem lá o amor eros, que é o amor que trabalha um pouco a sexualidade, o amor filéu, da amizade, do amor, e o amor ágape, do amor incondicional. O amor de Deus, que depende ali do contexto, o amor que é único, de Deus. E nós temos que entender que o amor de Deus ele é incondicional, ele é perfeito, ele é sublime. Porque esse amor, ele transcende todos os demais reflexos de amor que a sociedade possa ter nominado. Porque o amor de Deus é algo inalcançável à mente humana. É inalcançável, mas nós podemos, inalcançável, pensar, mas nós podemos ter acesso a esse amor, sentir esse amor, viver esse amor, quando nós entregamos e confiamos no Deus que é amor. Porque às vezes eu não consigo entender a dimensão do amor, às vezes eu não me acho digno. Eu lembro de um jovem que uma irmã estava tentando evangelizar, era um casal. E ela me convidou para ir lá. E eu cheguei lá naquela casa e nós estávamos ali. E eu cheguei e comecei a compartilhar com aquele jovem o amor de Jesus. E eu apresentei o plano de salvação para ele. E aí eu falei assim, você aceita? Você está entendendo o que é esse amor? Aí ele falou assim, eu entendi, mas eu não posso aceitar. Eu falei, mas por que você não pode aceitar? E ele começou a chorar compulsivamente. Ele falou assim, eu tenho muitos pecados, eu fiz muita coisa errada, eu não posso aceitar esse amor. E a hora que eu explico para ele o que é o amor incondicional, que ele é eterno, que ele é universal, é incondicional, é o alicerce que excede o entendimento humano, aí ele compreende, e ele entrega a sua vida ao Senhor, e isso é algo extraordinário, sabe, porque Romanos 8,32 diz, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Nada poderá nos separar desse amor. Sabe, esse amor, ele é ali o alicerce que excede todo o conhecimento humano, porque nós precisamos viver esse amor, mesmo com aquelas pessoas que não são tão amáveis. Se você vir aqui, de repente, durante a semana, você vai ver a nossa ABC recebendo pessoas ali, que hoje estão na rua, são drogados e vêm, e eles são amados, eles tomam um banho aqui, eles são atendidos, eles são cuidados. E nós precisamos andar com esse senso de missão, que todas as pessoas precisam de amor. Você não ama quem é amável, você ama todas as pessoas. Você precisa decidir amar, e é uma decisão. Deus decidiu enviar o seu Filho por amor a nós, e foi uma decisão. O amor de Deus é maior do que qualquer uma das nossas decepções. Muitas pessoas, eles não conseguem amar porque ainda guardam ressentimento, guardam mágoas, falta de perdão. Queridos, se liberte disso. Se isso está impedindo você de viver a plenitude do amor de Deus, decida hoje se libertar. Porque o amor de Deus é muito maior. Ele é muito maior. Sabe, mas esse texto ele vai dizer ali, porque Deus amou o mundo, então todo mundo, o amor foi para todo mundo.
e deu o seu Filho unigênito. Eu encontrei no amor de Deus o maior sacrifício. Ele deu o seu próprio Filho. Você consegue imaginar esse sacrifício aplicando na sua vida? Certamente esse é o maior sacrifício que já existiu. Não teria como ter uma prova de amor maior do que essa. Jesus, ele se autolimitou. Ele mesmo sendo Deus, ele não julgou que ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se. É isso que diz lá em Filipenses. Mas ele se autolimitou, viveu como homem, morreu, sofreu, ressuscitou, para que possamos ter vida e vida plena, vida eterna. O que é que você tem feito diante dessa demonstração máxima do amor? Quando eu decido inverter as prioridades da minha vida, talvez eu não estou refletindo o entendimento desse sacrifício. Quando eu decido continuar vivendo escravo do pecado, eu não entendi a dimensão desse sacrifício. Quando eu decido me abster de colocar a minha vida à disposição para ser usado por Deus, talvez eu não entendi a dimensão desse sacrifício. Como é que você tem decidido viver firmado nesse sacrifício? Deus entregou seu Filho por nós, para nossa salvação. E tem muitas pessoas que não querem, de repente, dedicar um tempo para investir num discipulado, para liderar um pequeno grupo, para caminhar. Foi muito interessante essa semana passada, eu tive com um casal que estavam sendo desafiados a assumir a liderança de um pequeno grupo. Esse casal muito precioso, e eles estão aqui no CFI, estão crescendo, estão experimentando um mover extraordinário do Senhor. E aí eles falaram assim: pastor, nós vamos orar. E para ela, a mulher já tinha decisão ali na hora. Para mim está tudo certo. As mulheres são bem mais ligeiras, né? O homem, calma aí, vamos orar. Aí ele orou, daí no outro dia ele manda a mensagem: pastor, ele não mandou nem para mim, ele mandou para o supervisor: pode confirmar que nós vamos assumir a liderança. O viver com esse senso de missão, que esse sacrifício de Jesus foi para salvar as nossas vidas e para salvar todas as pessoas que precisam conhecer esse amor, ele muda a forma como eu caminho pela vida. E ao invés de olhar para o meu próprio umbigo, eu estou olhando para fora, eu estou olhando para as pessoas que precisam conhecer esse amor. E aí eu vou estar convidando, eu vou estar abrindo a minha casa, eu vou estar me envolvendo no pequeno grupo. Se você não está envolvido em pequeno grupo, decida hoje. Fala assim: eu vou começar a me envolver, eu vou alcançar o meu condomínio, eu preciso falar desse amor. Porque esse amor precisa ser compartilhado. Jesus morreu em meu lugar, em seu lugar, para que possamos ter vida e vida plena, mas que possamos também compartilhar. Sabe, por que ele tinha que morrer por nós? Porque o céu é um lugar perfeito, lá não há pecado, não há tristeza, não há sofrimento, mas nós somos imperfeitos. O pecado nos tornou imperfeitos. E Deus precisou morrer em nosso lugar, para que pudéssemos retornar com essa esperança de uma vida perfeita, na eternidade. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o sacrifício ele veio para nos livrar dessa morte eterna. Sabe, e salvação, ela é muito diferente de uma prática religiosa. E quando nós olhamos a história de Nicodemos, ele tinha uma prática religiosa, mas ele não era salvo. A salvação, ela envolve entender o real significado das últimas palavras de Jesus, onde ele falou: está consumado. Quando Jesus fala assim, está consumado, naquele momento, ele venceu a morte, e ele nos deu a vida eterna. Entender a salvação é caminhar com essa descrição clara na minha mente, que Jesus morreu pelos meus pecados. Agora, a religiosidade, eu até participo de um culto, eu até participo de um pequeno grupo, mas eu ando como um rito religioso, eu cumpro alguns ritos, alguns compromissos, mas que não experimento transformação de vida.
A verdadeira vida com Cristo transforma de dentro para fora. Você tem experimentado transformação na sua vida. O caminhar com Jesus, o conhecer a palavra, tem gerado transformação na sua vida. O conhecer os princípios eternos e viver os princípios eternos tem gerado transformação lá no seu trabalho, na sua família, na sua vida, na sua cosmovisão. Porque se isso não está acontecendo, cuidado. Porque você pode estar vivendo uma religiosidade muito bem intencionado. Mas o que Deus espera de nós, e que o Jesus confronta Nicodemos, para de ser religioso. Você precisa nascer de novo, porque o novo nascimento gera transformação de vida. E pela graça de Deus nós podemos ter acesso ao resultado desse amor sacrificial. O que você tem feito com esse amor que você recebeu e que gerou esse sacrifício? De repente você precisa tomar alguma decisão nessa noite, para falar assim, talvez eu não estou vivendo o amor na plenitude que Deus espera de mim. E eu preciso decidir, avançar, sem medo, sem temor, que agora as pessoas vão saber que tem luz em mim, que a luz de Cristo está em mim, através das minhas atitudes. E quando nós voltamos para o texto ali, ele vai terminar ali, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna eu encontrei no amor de Deus, o maior presente. Não existe maior presente do que a salvação, do que conquistar a vida eterna. O maior presente veio como consequência do maior sacrifício. Quando nós conquistamos a vida eterna em Cristo Jesus, como consequência desse amor sacrificial, nós podemos andar livres e libertos. Quando nós entendemos a vida eterna, nós paramos de nos preocupar com as picuinhas, e a gente libera perdão logo. Nós paramos de preocupar com aquelas pessoas que de repente lá na empresa tem que puxar o tapete, deixa ele, eu vou fazer o meu trabalho com excelência, porque eu sei que quem luta as minhas lutas. Deuteronômio 3 fala lá, deixa aqui eu luto as suas lutas. Quando eu entendo que eu já estou vivendo a vida eterna aqui, que quando eu morrer eu vou para o céu sim, mas a eternidade eu vivo aqui. Quando eu caminho entendendo assim, eu não morro mais, porque eu já tomei uma decisão, e eu caminho nesse mundo com os olhos na eternidade, aí fica muito mais leve caminhar pela vida, o coração fica mais tranquilo. Tem coisa que você vai perceber que não vale a pena. Eu vou fazer 45 anos e acho que muitas discussões que eu entrava, ou conflitos que eu entrava há 10, 15, 20 anos atrás, hoje já não compro mais essa briga. Eu entendo que quando nós entendemos a dimensão clara da eternidade do sacrifício de Jesus, nós podemos caminhar firmado nesse amor que é maravilhoso, nesse presente da salvação, que está disponível para todos nós. Como é que você tem entendido o amor de Deus? O amor sacrificial do Senhor. Você tem vivido esse amor de uma forma plena? Você tem compartilhado desse amor? Quero finalizar esse tempo passando um vídeo. Esse vídeo talvez você já deva, muitos aqui já assistiram, ou alguns já assistiram, mas eu quero que você assista novamente, se você já assistiu, com o coração sensível, para deixar Deus falar contigo. Se você não assistiu, deixa Deus falar contigo através desse vídeo, que fala um pouquinho desse amor sacrificial de Jesus. Assista esse vídeo, deixa Deus falar ao seu coração. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em mim.
mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele.
seus olhos. Quando nós conseguimos ter uma ideia do que foi o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, esse vídeo ele nos mostra algo que eu, como pai, eu não faria. Acho que eu não teria aquela decisão. Mas Deus enviou o seu Filho, entregou o seu único Filho, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, vida plena. Deus amou o mundo, amou você de tal maneira, amou a mim de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ter a salvação. De repente você está aqui nessa noite e você nunca foi exposto a entendimento da dimensão do sacrifício de Jesus. De repente você ouviu falar que Jesus morreu, que Ele ressuscitou, mas o amor envolvido nesse evento, talvez você nunca foi capaz de entender plenamente. E de repente Deus está falando ao teu coração nessa noite, que você precisa se posicionar, que você precisa tomar uma decisão de se entregar a esse amor. Quando nós entregamos a Cristo, nós estamos nos entregando a esse amor sacrificial, que é o próprio Deus. Se Deus está falando ao teu coração, eu queria que você fizesse uma oração no seu lugar. É você e Deus. Coloque aí: Deus, eu reconheço que o sacrifício foi alto. Eu reconheço que eu preciso me posicionar. Eu preciso mudança de vida. Eu decido pedir perdão dos meus pecados. Deus, me perdoa. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero tomar posse desse amor que está disponível para mim. Faça essa oração, você e Deus. Eu quero orar por você. Enquanto toda a igreja está orando, você fez essa oração, levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Alguém fez essa oração? Graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus aqui no meio, pode baixar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Graças a Deus lá atrás. Graças a Deus, louvado seja. As duas mãos levantadas, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus, já vi. Desse lado, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Mais alguém? Louvado seja. Louvado seja. Agora eu queria conversar com você que de repente um dia já tomou uma decisão como essa, mas esfriou, você se afastou, você está vivendo uma religiosidade, como Nicodemos vivia aquela religiosidade, e hoje você precisa falar: eu estou voltando aos braços do Pai, porque eu estou entendendo que Deus está me chamando para um recomeço, porque aqui eu estou encontrando nessa noite o amor que havia se esfriado. Se você está tomando uma decisão de retornar, levante uma das suas mãos. Eu também quero orar pela sua vida. Alguém aqui está tomando uma decisão dizendo: eu quero retornar para esse amor, eu quero retornar para esse recomeço. Louvado aquele casal lá atrás, graças a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Aqui, graças a Deus, louvado seja. Graças a Deus, louvado seja. Queridos, quero desafiar vocês que levantaram as mãos. Eu quero orar pelas suas vidas. Nós vamos estar cantando um cântico agora. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero te dizer que essa decisão que você está tomando nessa noite é uma decisão que impacta a tua eternidade, que impacta a tua vida, que impacta a tua caminhada. Você vai começar a enxergar a vida diferente. Porque quando Deus entra no nosso coração, quando Jesus entra no nosso coração, a nossa vida é transformada. E nós queremos ajudá-los a crescer e conhecer mais a partir dessa decisão.
Então eu queria desafiar. Vamos ficar de pé. Enquanto nós cantamos esse cântico, sai do seu lugar. Você que levantou a sua mão, eu já vi várias pessoas aqui. Levanta, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você tiver com vergonha, pega a pessoa que está do seu lado, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Nós vamos orar pela sua vida. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Pode chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. As duas mãos. Glória a Deus. Louvado seja. Louvado seja. Você que levantou a mão, muitas pessoas já estão aqui. Venham. Venha, nós queremos orar pela sua vida. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, meu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Eu queria desafiar você. Está resistindo aí, sai do seu lugar. Se une a esses irmãos aqui. Toma uma decisão nessa noite que vai impactar a sua eternidade. Nós vamos cantar mais um estrofe. Sai do seu lugar, não deixe passar esse momento. Deus está te tocando. Deus está fazendo ferver algo no teu coração. Sai do seu lugar. Se une a esses irmãos aqui. De profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o meu
fechar seus olhos. Deus amado, nós louvamos ao Senhor, porque nós caminhamos com essa certeza de que o seu amor, o amor do Senhor não falha. Obrigado, Deus, pelo amor, o amor sacrificial pelas nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de podermos conhecer esse amor e viver esse amor. Obrigado, Deus, porque aquele sangue derramado na cruz mudou as nossas vidas e a nossa eternidade. Eu quero louvar ao Senhor pelos irmãos e irmãs que vieram à frente, que aceitaram o desafio do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. Deus, confirma no coração deles essa decisão, que nós como igreja possamos ajudá-los a crescer, possamos ajudá-los a aperfeiçoar, a conhecer ainda mais desse amor, desse Deus que nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho pelas nossas vidas. Continue nos abençoando, Senhor. Abençoe cada família que está aqui nessa noite, que possamos sair daqui vivendo esse amor, compartilhando esse amor para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.